Santo orientação. Então nós vamos seguir em frente com esse propósito. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, vamos ler. Se puder trazer para mim um microfone Shure, de repente melhora, né? Diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Amém, irmãos? Que versículo importante para nós. Estamos interessados no crescimento da igreja. E aí ele fala exatamente algumas das razões por que aquela igreja de Atos dos Apóstolos cresceu enormemente, cresceu de maneira exponencial. E nós vamos nesta noite ver algo sobre isso. O desejo de todo crente fiel a Deus é estar ou ver uma igreja em crescimento, ou estar acomodado e falar assim: ó, eu sento nesse banco e eu vou ficar aqui. E não se importar se a igreja está cheia ou está vazia, é algo que atrapalha muito. Todo crente fiel a Jesus Cristo, fiel a Deus, quer ver a igreja crescer, quer ver a sua igreja crescer. Mas o crescimento necessário e urgente deve ser observado pelo ponto de vista não só quantitativo, mas qualitativo também, a qualidade dos crentes. Porque tem muita igreja por aí que cresce, e a gente vê na internet, hoje a gente vê muito na internet, os batismos, igrejas batizando, filas de gente e muita gente, mas a gente não pode se impressionar com isso também. Nós louvamos a Deus e esperamos que todos aquela multidão de pessoas que estão entrando para essas igrejas realmente sejam crentes de verdade, de fato. Mas o que importa mesmo é saber, esses crentes, eles estão firmes no Senhor? Eles têm uma qualidade espiritual de santidade, da palavra? Então é natural a gente pensar nessas coisas e querer que na igreja de Jesus não apenas tenha quantidade, mas qualidade. Isso quer dizer então, irmãos, que a qualidade não é o exemplo de qualidade, a quantidade não é exemplo de qualidade, mas pode e deve ser uma consequência natural. Então, ou seja, o que você pode fazer para que a igreja cresça? Você precisa crescer espiritualmente, em qualidade espiritual. Então, como é que eu ajudo a igreja a crescer? Você buscando mesmo, buscando crescer espiritualmente. Se isso acontecer naturalmente, o crescimento numérico e espiritual virá. A igreja primitiva, que desse texto que nós estamos ouvindo aqui, relatada pelo evangelista e médico Lucas, em Atos dos Apóstolos, tinha qualidade. Começou com os 12 apóstolos que foram ensinados por Jesus. Depois aqueles 12 apóstolos começaram a pregar, Deus chamou o apóstolo Paulo começou a fazer discípulos, começou a plantar igreja. Então a qualidade daqueles irmãos ali, de Pedro ao pregar, a qualidade espiritual deles era tão grande que foi natural que a igreja crescesse rapidamente. Então essa é uma chave muito importante. Aquele pessoal não tinha quantidade, mas tinha qualidade. E isso crescia, isso gerava exponencialmente o crescimento numérico. O texto que nós lemos, em Atos capítulo 9, verso 31, é um exemplo vivo e prático dessa verdade. E esse mesmo texto nos ajuda a responder as perguntas que todo crente fervoroso faz. Por que a minha igreja não cresce? Se você é um crente fervoroso, se você é um crente que realmente busca o Senhor, eu tenho certeza que paira na sua mente essa pergunta: por que a igreja não cresce?
A pessoa que só vem aos cultos por vir, que não busca Deus, que vem com a maioria, ela nem está interessada com essa pergunta. Mas o crente verdadeiro, ele se preocupa com essa pergunta: por que a minha igreja não cresce? Poderíamos, irmãos, dar várias respostas, mas diante do diagnóstico de Deus, todas elas serão irrelevantes diante desse texto que lemos. Eu vou repetir o texto para vocês, Atos 9, 31. Atos 9, 31, vamos ler novamente, vou ler de novo. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia e Galiléia e Samaria. Ela se edificava, olha as palavras, ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número e vivendo no temor do Senhor. Então aqui está a resposta como a igreja deve crescer. A igreja cristã de Atos dos Apóstolos crescia vertiginosamente e rapidamente, porque ela se enquadrava nos critérios da palavra de Deus. Então, irmãos, e a igreja sempre viveu nos últimos anos, métodos de crescimento. E aí alguns pastores traziam método: vamos fazer isso agora, aí não dava certo, vamos fazer isso agora, e métodos. O maior método de crescimento da igreja já está na Bíblia, já está na palavra, é só cumprir. E a igreja não cresce porque ela não cumpre a palavra. Mas eu quero crer que esta noite nós vamos entender esse texto de Atos e vamos ajudar a igreja a crescer, amém? Vamos ajudar a igreja a crescer, porque esse é o nosso interesse. Nós temos que querer. É igual o pequeno grupo multiplicador. A primeira lição que a gente aprende lá no pequeno grupo, por isso que ele é multiplicador, é fazer algo intencional, é querer fazer, é querer crescer, é querer convidar os amigos. Então tem que ser intencional, e essa igreja era. Então, primeira coisa que ajuda a igreja a crescer é ter paz. Parece ser uma coisa tão simples, né? Está tudo em paz. Esses dias alguém me perguntou assim: pastor, o senhor está bem na igreja? Pastor, o senhor está feliz na igreja? O senhor está em paz? E eu falei: estou. Graças a Deus estamos em paz nesta igreja. Paz com a liderança, paz com os diáconos, paz com os membros, com todos. Não tenho briga com ninguém, não estou mal com ninguém. Pelo menos da minha parte, né? Eu considero que estamos em paz aqui na igreja. Então, se a igreja está em paz, ela tem uma grande possibilidade de crescer. Agora, se ela não está em paz, pode acontecer. Vamos ler um texto de João, capítulo 14, irmãos. Vamos dar uma percorrida aqui no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Projeta para a gente ler. João 14, 27. O que Jesus falou? Vamos ler? Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então Jesus, que é o príncipe da paz, ele deseja que os irmãos da igreja, que a igreja, ela esteja em paz. Eu já presenciei, não aqui nesta igreja, mas eu já presenciei assembleias onde o irmão brigava com o outro, brigava mesmo, e gritava, e ameaçava, uma confusão, e você percebe que esse tipo de igreja não consegue. Então tem que ter paz, paz é um requisito. Então o que tem impedido muita gente a crescer? Confusão, o irmão não entende o outro, não perdoa o outro, não tem paciência com o outro. Quando não há paz na vida dos crentes, a igreja deixa de crescer. Paz é o oposto da guerra. Onde não há paz, as pessoas vivem em guerra. Elas vivem em guerra. Então a gente tem que fazer de tudo na igreja para a gente estar bem e em paz com todos. Tem um problema? Resolve rápido, para que você não impeça a igreja de crescer. Problemas como ressentimentos, iras, discórdias, brigas, disputas, ciúmes, inveja. Aí eu já falei aqui no domingo, na quarta-feira passada, né? Falar mal pelas costas,
diz que diz que, né? Falta de ética, sigilo da liderança, ataques às pessoas da liderança, problemas familiares, falta de testemunho e muitos outros, irmãos, caracterizam guerra. E a Bíblia diz: a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Nossa luta não é com a gente aqui, uns com os outros. Por mais que a gente discute situações na igreja, às vezes a gente discute, fala, dá opinião, mas a nossa guerra não é um com o outro, é contra principados e potestades. Então Jesus quer trazer a paz para a igreja, porque Ele sabe que com a paz a igreja cresce naturalmente. Então procure ser também um propagador da paz. Jesus falou lá no Sermão do Monte: felizes os pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Que aqui na igreja você seja agente da paz e não da guerra, não de confusão. E se você vir que os irmãos estão brigando, procure ir lá apartar, orar com eles, falar: não, nós somos irmãos. Às vezes eu tenho procurado fazer isso, quando eu tenho um problema aqui, uma discussão, eu oro: Deus, é uma grande oportunidade agora para a gente exercitar o amor, a graça, a paz. Não vamos colocar lenha na fogueira, porque às vezes tem gente que coloca mais lenha. Não! Vamos trazer a paz para aquela discussão ali, por mais difícil que seja. Conflitos às vezes são muito difíceis, mas vamos tentar para que a gente não impeça a igreja de crescer. A igreja primitiva crescia porque tinha paz com todas as pessoas, dentro e fora da comunidade. Aonde não há paz, não há crescimento. Então a gente vê aí que eles gozavam de paz na Samária, na Galileia, em todos os lugares ali eles estavam num período de paz, e por isso que a igreja cresceu. Segunda coisa que acontecia lá, que fazia a igreja crescer, é porque eles se importavam, eles davam prioridade na edificação. Deixa aquele texto básico para a gente de Atos 9:31, para os irmãos verem e acompanharem ali. Eles disseram que eles edificavam, 9:31, né? Samaria, ela se edificava. Então ela estava preocupada com isso. A igreja primitiva não abria mão da palavra de Deus, não abria mão da palavra. É por isso que a gente aqui da igreja precisamos, em tudo, está sempre com a palavra de Deus aberta, lendo, estudando, ensinando, pregando. É a palavra. Eles não faziam nada sem a palavra. Havia pregação, estudo, interesse da igreja de serem edificados, crescerem, não ficavam rasos. Eles faziam o RD1, depois faziam o RD2. RD, para quem não sabe, é relacionamento discipulador. Aqui na igreja nós não temos isso. Eu queria muito que tivesse isso, igual a escola, né? Terceira série, quarta série, crescimento mesmo, né? Porque às vezes aqui os irmãos vêm para a IBD e fica sempre a revista só, né? Não tem um estímulo para estudar mais, para galgar mais, para buscar mais, né? Apesar que agora nós vamos ter o curso básico de teologia, para quem quer aprender mais. Eu acho muito interessante vocês fazerem esse curso. Ele é 1 ano de curso, uma vez por semana. Você que quer mais, estudar mais a Bíblia, vai ter esse curso básico de teologia, né? Então eles queriam mais. Eles eram edificados na palavra, uma comunidade que não abria mão da doutrina. O que é doutrina, irmãos? É pautar sua vida dentro, enquadrar sua vida dentro da Bíblia. A igreja tem as suas doutrinas, então é obedecer as doutrinas da igreja. Obedecer ao ensino dos apóstolos hoje, né, da palavra, e os pastores, nós somos treinados para edificar a igreja na palavra, na doutrina. Quando a gente pede para os irmãos fazerem algo, é porque a gente está baseado na palavra. A gente não pode fazer nada que não seja baseado na palavra, na doutrina. Então essa igreja, ela é edificada na palavra, por isso que ela crescia. Ela não implantava novidades que não edificavam. Então às vezes na igreja a gente tem que perguntar o seguinte: por que nós estamos fazendo isso? Por que a gente está fazendo esse evento, esse congresso, esse retiro? É para brincar? É para outras coisas, outros interesses? Não.
tem que ser para edificação. Oséias capítulo, vamos ler Oséias capítulo 4, verso 6. Essa igreja, ela não só inchava, lotava de pessoas interessadas para serem abençoadas. Porque hoje, se você fizer algo aí que chama a atenção do público, as pessoas lotam a igreja. Mas se a gente fizer uma vigília de oração, dizer para eles, vamos passar, tem igrejas que fazem, 24 horas lendo a Bíblia, ou a Bíblia toda lida em 24 horas, vai ter pouca adesão, porque as pessoas não estão interessadas nisso. Agora, se tiver milagre, depois vai ter um almoço, um jantar, alguma coisa que interesse ela, aí elas vão. Agora, se a gente falar, vamos edificar a igreja na palavra, Oséias 4, 6, vamos ver. Deixa eu chamar aqui. Não, vamos fazer assim, vamos ler juntos, irmãos. Vamos ler? Meu povo foi destruído. Eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Irmãos, que alerta de Deus, ao mesmo tempo uma promessa, mas também embutida. Deus não quer maldição para a gente, mas se a gente não cumprir isso, se a gente for ignorante na palavra, no conhecimento, fatalmente nós pereceremos. E aí Deus não vai ter nada na nossa história, é a consequência dos erros. Agora, se a gente se edificar na palavra, buscar o Senhor, nós vamos errar menos e vamos colher mais bênçãos. Então, edificação era o segredo do crescimento. Então, você quer ajudar a igreja a crescer? Busque na palavra, crescer. Você quer fazer com que a igreja não cresça? Então, não estude Bíblia, não se interesse, fique interessado só por eventos, programações, que aí a igreja não vai crescer. Agora, ajude a igreja a crescer. Quem não quer ser edificado pela doutrina, nem pela correção da palavra, é rebelde e arrogante. Forte isso, E só causa males para a igreja, impedindo ela de crescer. Onde não há doutrina nem edificação, não há crescimento. Então temos que ser rígidos nisso, irmãos, no crescimento na palavra. E terceiro, irmãos, terceira coisa que nós aprendemos nesse texto fabuloso de Atos 9, é que eles lá, veja lá na sua Bíblia, volta lá no texto, Atos 9, 31, diz lá que eles tinham temor do Senhor. Vejam lá no final do texto, vivendo no quê? No temor do Senhor. Então, a igreja que vive no temor do Senhor, ela cresce. Ela cresce. Havia temor no coração dos crentes em Atos dos Apóstolos. Grande temor. Eles não brincavam com Deus. Não brincavam de ser crentes. Não brincavam de igreja. Era coisa séria. Séria. Um compromisso na igreja era algo sério. Uma viagem missionária era algo sério. Se os apóstolos convocassem lá para uma reunião, eles estavam lá porque eles encaravam com o temor mesmo. Então aí a gente vê por que muitas igrejas não crescem, há um descompromisso total. As pessoas, elas tratam como se qualquer outra, como um clube, como um evento social, a igreja, e não é. Os crentes que estão firmes ali no compromisso, ali no temor do Senhor, a igreja cresce. Eles não brincavam não. 2 Timóteo 3:2, vamos ver o que diz Paulo a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, verso 2 a 5, vamos ler. Diz Timóteo: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Próximo. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, muita coisa, irmão? Precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se
destes também. Então as pessoas que caminham por essa vereda aí que Paulo alertou Timóteo, elas prejudicam a igreja de crescer. Então a gente deve fugir de todas essas coisas, afastar-se disso e de pessoas que praticam essas coisas, para que a nossa igreja cresça. Porque se a gente se misturar e fazer coisas assim que estão aí, como essas, a igreja não cresce. Não há poder, não há temor. Realmente eles faziam isso. O apóstolo Paulo pregou a Timóteo, pregava às igrejas para eles cuidarem com isso aí. E realmente eles temiam a Deus e se afastavam do pecado e buscavam praticar a palavra do Senhor. Então, irmãos, quer ajudar a igreja a crescer? Seja temente a Deus mesmo. Não seja profano, nem murmurador, nem fofoqueiro, mesquinho. Tem uma lista tão grande. Vivam uma vida nova, fujam do mundo, do pecado da carne. Onde não há temor de Deus, não há crescimento, mas somente problemas enterrados. Está com um problema lá dentro, é o câncer, você não está vendo. Câncer é assim, né? Ele vai dentro da gente, vai se alastrando sem a gente perceber. Então essas pessoas atrapalham o crescimento da igreja quando elas não temem ao Senhor e praticam todos os tipos de pecados, né? E não abandonam. Sejamos crentes temente a Deus, que nos desviam do mal, que se desviam do mal, como falou Jó capítulo 1. Temam ao Senhor. E por último, amados irmãos, nesta noite estamos estudando como que você pode ajudar a igreja a crescer, fazendo todas essas coisas e evitando outras. Eles lá tinham o conforto do Espírito Santo, confiavam no Espírito Santo, dependiam do Espírito Santo. O Espírito Santo estava junto deles. Atos dos Apóstolos era a presença do Espírito Santo guiando eles em todos os momentos, a vida pessoal, a igreja, as viagens missionárias. O Espírito Santo estava ali mesmo. A igreja que não tem o Espírito Santo guiando, ela não cresce, porque ela tenta por caminhos que não é o que o Espírito está dizendo. Ela está batendo uma porta que não é a porta. Então a gente tem que caminhar na presença de Deus, com a presença do Espírito Santo na vida dos crentes. O conforto desse Espírito, que está dizendo Atos, não era um conforto buscado pelos adeptos da teologia da prosperidade, que tudo dá certo, que tudo vai bem, que tudo é maravilhoso, que vende bênçãos e que não prega a conversão. Não. Era um conforto que os fortalecia diante das perseguições. Não vamos nunca nos esquecer que muito sangue foi derramado ali também. Então, o conforto do Espírito Santo fazia eles ficarem firmes na perseguição. Quanto mais perseguiam eles, mais eles, cheios do Espírito Santo, pregavam o Evangelho. Então, irmãos, a igreja que quer crescer, ela tem o conforto do Espírito Santo em qualquer momento, nada vai abalá-la. Era um conforto que os fortaleciam na luta constante, nas pressões a todo momento. É igual a gente, talvez para eles fosse até mais, porque eles morriam mesmo, né? Pegavam eles e torturavam e queimavam, enfim, mas eles eram confortados pelo Espírito Santo. Então, irmãos, precisamos como igreja ficar firme na direção e no conforto do Espírito Santo, amém, queridos? E assim nós vamos ser renovados. Eu estava falando aqui depois do aniversário da igreja que nós estamos cansados. Foi um ano muito cheio de trabalho. A igreja retomou as programações, todo mundo trabalhando, e aniversário da igreja, ficamos bem cansados, precisamos do descanso. Então precisamos desse descanso, desse conforto do Espírito Santo, na renovação das nossas forças. E não estavam buscando bens materiais, nem mudanças constantes de vida, mas eles pregavam a Cristo todos os dias. Eles saíam pregar todos os dias. Eram fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, como está registrado em Efésios capítulo 6, verso 10. Texto bem conhecido esse, né? Efésios 6, 10. Eles eram fortalecidos a todo momento
todos os dias pelo seu poder, né? E o apóstolo Paulo aconselhando: fiquem firmes, fortaleçam-se, né? Fiquem firmes na força do seu poder. Eles buscavam a Deus todo o tempo e não eram avarentos, nem materialistas, nem gananciosos, mas eles eram liberais com o tempo, com a dedicação. Então isso faz a igreja crescer, né? A preocupação desses crentes era em manter-se firmes no evangelho puro de Jesus, o evangelho puro, o evangelho verdadeiro. Por isso eles buscavam o consolo do Espírito Santo, que não era fácil, mas eles buscavam. Aonde se busca o conforto do Espírito Santo, há crescimento. Há crescimento. Então que possamos buscar o conforto do Espírito Santo. Amados irmãos, concluindo essa palavra, aonde se busca os seus próprios interesses, há confusão e há tribulação, mais ainda. Quando a igreja busca os seus próprios interesses, ou a liderança está buscando, e aí um busca de um ministério, outro busca do outro, qual o maior interesse? Daí a confusão, o Espírito Santo não age, não. A igreja de Atos dos Apóstolos buscava isso e por isso crescia. A paz, né, a direção. Eles experimentavam o crescimento numérico, porque estavam crescendo espiritualmente, em qualidade. Então não vamos esquecer também que precisamos mergulhar na palavra, na nossa vida espiritual. O crescimento qualitativo é o requisito para o crescimento quantitativo. Então quer fazer a sua igreja crescer? Busque mais. Amado, querido irmão, busque mais, ser um crente verdadeiro, contribuindo para o crescimento espiritual seu e dos outros, e aí o crescimento numérico virá, irmãos. Deus, Ele quer derramar, e Ele está procurando uma igreja para derramar o verdadeiro avivamento. Que igreja é essa? Que o teme, que busca o temor do Senhor, que busca a edificação na palavra, que busca Deus a todo momento, né? E não contribuamos com o inimigo, para deixar a igreja estática, a igreja que não cresce, até diminui em alguns casos, quando há briga, confusão, onde não há paz. Não seja uma pessoa que contribui com o maligno, mas pelo contrário, busque a paz com todos, não abra mão da palavra. Resumindo, busque a paz com todos, não abra mão da palavra, da doutrina, do ensino, tenha temor de Deus e busque o conforto do Espírito Santo. Amém, irmãos? Depois eu vou compartilhar lá no Facebook da igreja esses 3 itens, esse texto, né? Nós estamos gravando as mensagens, depois postando lá. Então mande essa mensagem para alguém, para alguma igreja que sabe, aquela igreja está sofrendo, aqui o pastor já tentou de tudo, a igreja não cresce. Aí está um texto fabuloso de crescimento de igreja. Não é método, é o ensino bíblico do crescimento da igreja. Saiamos da zona de estagnação espiritual, Jardim da Prata, que no próximo ano possamos viver isso, a igreja de Atos, e contribuir com Deus no crescimento, nas bênçãos que virão das poderosas mãos de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus cumpra essa palavra. Guarde bem, Atos 9:31. Por que a igreja crescia? Que você contribua, nos ajude nisso, que nós vamos nesse caminho. Que Deus nos abençoe. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos encerrar então o nosso culto de quarta-feira da consagração. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Baixe sua cabeça agora, vamos orar. Daqui a pouco a gente ora pelos pedidos. Fale com Deus agora. Fale assim: Deus, eu quero contribuir mais para o crescimento da minha igreja. Às vezes a gente não cresce porque a gente não pede. Então Deus, nós queremos crescer, ó Deus, em qualidade, em quantidade, porque é consequência da qualidade, ó Pai. Ó Deus, queremos que cada um de nós possamos nessa noite consagrar a nossa vida espiritual, a buscarmos mais a edificação na palavra, na doutrina. Ó Deus, sermos agentes pacificadores,
para que na igreja a gente continue gozando dessa paz entre nós, que o mundo lá fora não conhece, mas que nós conhecemos, e nós precisamos mostrar isso para fora, ó Deus. Ó Pai, ajuda essa igreja, nós queremos tanto, Senhor, que essa igreja cresça, e a gente visualize lá a construção do novo templo do outro lado, ou a abertura de novas congregações, multiplicações de pequenos grupos, ó Pai. Queremos aqui, já vamos fazer um seminário, mas queremos fazer uma escola, queremos ampliar a Tua obra nesse mundo, ó Deus. Então precisamos crescer, ó Deus. Dá essa visão para cada membro, ó Pai, contribuir ajudando, talvez não só financeiramente, mas com isso que nós vimos essa noite, ajudar a igreja nesse caminho, não atrapalhar, ó Deus. Em nome de Jesus, repreende toda, ó Deus, a tentativa do maligno de paralisar essa igreja, Senhor, de tirar a juventude da igreja, de desanimar o irmão, a irmã, de criar intrigas entre nós. Repreende, ó Deus, isso que não é de Ti, ó Pai. Tira tudo que impede o crescimento dessa igreja, Pai, para que flua mais ainda o poder do Teu Santo Espírito. Fica conosco, é isso que nós te pedimos humildemente no santo nome de Jesus, e que todos vocês digam amém, Jesus.